Este fazendeiro estava cansado de pessoas estacionando em sua terra. Então, ele montou a vingança perfeita. Pessoas rudes bloqueavam seu caminho e atrapalhavam a sua vida. Mas eles não faziam ideia do que um trator era capaz de fazer. Davos é um agricultor que possui uma modesta fazenda perto do centro da pequena cidade em que vive, localizada nos Estados Unidos. A população da cidade é de cerca de 2.000 habitantes, que vivem basicamente da agricultura, mas que vem crescendo e se modernizando lentamente. Recentemente, uma rede de supermercados resolveu abrir uma nova loja, não muito longe da fazenda Davos. Ele gostou dessa novidade, já que agora ele teria que andar menos de 5 minutos para fazer suas compras. Mas ele não tinha ideia do impacto que a nova área de compras estava prestes a ter em sua vida. E não foi nem um impacto positivo. Como o supermercado ficava bem perto do centro da pequena cidade, onde já existiam muitos outros prédios, o novo estabelecimento não tinha uma área dedicada para ser o seu estacionamento. Então, os compradores estacionavam nas ruas adjacentes e caminhavam o resto do caminho. Mas, logo ficou evidente que isso não seria suficiente. O mercado estava atraindo muita gente e, simplesmente, não havia espaço nas ruas suficiente para todos eles. Alguns desses clientes decidiram ser criativos, sem saber a quem isso afetaria o dia a dia de Davos. Ele começou a notar que as pessoas estavam estacionando em seu campo para que pudessem fazer suas compras no novo mercado. Alguns poucos carros não o incomodavam, então ele não ligou muito para isso no começo. Mas com o passar das semanas, ficou claro que a notícia de um estacionamento mais perto e fácil estava se espalhando cada vez mais, e mais carros começaram a estacionar em suas terras, especialmente nos finais de semana. Ficou tão cheio que em alguns dias ele não conseguia fazer o seu trabalho no campo, e isso o fez parar de trabalhar. Davos começou a ir até os limites da sua propriedade e pedir às pessoas que não estacionassem em seu campo enquanto estivessem indo às compras. Aqueles que o encontraram recuaram, mas se ele não estivesse lá no campo o tempo todo, as pessoas achavam que o espaço era livre para todos. Ele não podia ficar do lado de fora o dia todo bloqueando carros. Embora tivesse mais coisas para fazer, ele estava ficando cada vez mais desesperado. Ele queimou sua cabeça procurando maneiras de parar o fluxo de carros indesejados ali na sua propriedade, mas nenhuma das opções parecia muito promissora. Em um momento particularmente irritado, Davos começou a pensar em furar os pneus dos carros, mas ele sabia que isso o colocaria em apuros. Ele também pensou em construir uma cerca ao redor do campo, mas isso seria caro e também tornaria mais difícil para ele trazer seus próprios veículos para o campo. Ele tinha que pensar em algo que impedisse que as pessoas não interferissem em sua vida e na sua rotina. E então ele começou a traçar um plano espetacular. Um dia Davos saiu para encontrar filas inteiras de carros estacionados em seu campo. Ele respirou fundo. Ele riu um pouco ao pensar no caos que estava prestes a criar. Ele caminhou lentamente para o outro lado da propriedade, subiu em um grande trator vermelho e ligou o motor. Ele dirigiu direto para os carros estacionados, remexendo a terra após sua passagem. Ele havia chegado a um ponto onde não havia mais volta, mas a vingança seria doce. As pessoas começaram a reparar no trator. Os indivíduos que passavam nas proximidades pararam para observar o fazendeiro irritado que se vingava de todos aqueles motoristas imprudentes. Ele dirigiu ao redor das fileiras de carros, abrindo buracos profundos em todo o campo. Ficou claro que eles teriam muita dificuldade em manobrar seus pequenos veículos através de toda a lama revirada e da superfície irregular. Não havia escapatória. Quem não tinha seu carro naquele campo naquele momento riu da situação. E uma pessoa até começou a gravar a coisa toda. Mas uma mulher não achou graça. Uma mulher, dona de um Peugeot prateado, não estava muito feliz com o que Davos havia feito. Bufando e esbravejando, ela entrou em seu carro e tentou dirigir para fora do campo. Ela não foi muito longe, pois as rodas logo ficaram presas na lama. Mas se tínhamos algo a dizer sobre ela, além do que estava muito brava, era que ela era muito persistente. Mas então ela pegou o telefone e fez uma ligação. Davos não esperava que a furiosa mulher chamasse a polícia. E quando eles chegaram, ficaram surpresos com o que encontraram. Era óbvio que eles nunca tiveram que lidar com um incidente desse jeito antes.
Eles foram imediatamente abordados por vários proprietários de carros irritados, exigindo que algo fosse feito sobre a transgressão do fazendeiro. Alguns deles até queriam que ele fosse preso. Então, os policiais foram falar com Davos. Ele contou aos policiais sobre a quantidade de carros que estacionavam em sua terra e como os motoristas estavam com preguiça de andar um pouco mais até o supermercado. A polícia ouviu todo o relato de Davos e teve que concordar que os motoristas estavam de fato errados. Depois de se certificar de que ele não havia causado nenhum dano intencional aos carros, os policiais se voltaram para os motoristas e deram más notícias. Não havia nada que pudessem fazer. Os policiais explicaram aos motoristas que essa era uma área particular e que Davos tinha o direito de fazer o que quisesse com o terreno dele. Os policiais ainda falaram que os motoristas, além de tudo, estavam invadindo a sua propriedade. E Davos poderia ter, tecnicamente, tomado uma ação legal contra os proprietários dos carros, os acusando de invasão. Mas deixar seus carros presos entre as valas de lama era justiça suficiente para ele. Ele certificou-se de que ninguém jamais estacionaria em sua propriedade novamente. Enquanto isso, o vídeo com as cenas da vingança estava se espalhando nas mídias sociais e nos noticiários locais. O vídeo do fazendeiro se vingando dos motoristas imprudentes rapidamente se tornou viral, com pessoas de todo o mundo elogiando suas ações. Todos adoraram como ele resolveu o problema com as próprias mãos e apresentou uma solução criativa para o seu problema. Uma pessoa escreveu em seu comentário: "Fazendeiro não é mal-humorado, ele é inteligente. Ninguém tem o direito de estacionar em propriedade privada. Ele fez o que devia fazer." E outro ainda escreveu: "Perfeito. Isso não lhe custou muita grana, não envolveu as autoridades e deixou seu recado bem claro. Tenho certeza que até hoje, na minha comunidade, as pessoas estão dispostas a conversar sobre as coisas como sempre fizeram." Infelizmente, nem todo mundo é criado dessa maneira. Mas o vídeo é uma indicação de um problema crescente com estacionamento ilegal, e as pessoas simplesmente não vão mais aguentar isso. Em um outro caso parecido, um grupo de brincalhões brasileiros postou um vídeo que os mostravam fazendo justiça a um motorista que havia estacionado ilegalmente em uma vaga para deficientes. Uma vez que o carro foi deixado sem vigilância, eles cobriram todo o veículo com colantes azuis e brancos, eventualmente formando a forma de um símbolo universal de deficientes. Obviamente que o motorista não gostou nada disso e ficou furioso com essa atitude. Mas o vídeo se tornou viral e o ajudou a aumentar a conscientização sobre essa importante questão. Mas esse certamente não será o último caso de vinganças hilariantes contra pessoas que estacionam seus veículos em lugares ilegais ou reservados. As pessoas estão cansadas do estacionamento irresponsável e estão demonstrando soluções hilárias e criativas para resolver esse problema. Enquanto o respeito e a boa educação não forem prioridade para os motoristas, muitos deles irão ferver em fúria, pois algumas pessoas não vão mais tolerar esse tipo de infração. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Se fosse você o fazendeiro, teria tomado a mesma atitude ou teria feito algo diferente? Deixe as suas respostas aqui nos comentários abaixo. Nós gostamos muito de ler seus comentários e opiniões. Obrigado por assistir, um forte abraço e nos encontramos novamente aqui no Histórias Sensacionais.